O homem é um ser profundamente limitado em sua capacidade de apreender a totalidade do universo que o envolve. A percepção humana é restrita por sentidos que captam apenas uma fração mínima da realidade subjacente. Ao analisarmos a constituição do ser humano enquanto um aglomerado de átomos, torna-se evidente que nossa existência, em termos estritamente físicos, é fruto de um acidente da matéria regido pelas leis naturais. Não há necessidade de invocar forças milagrosas ou extraordinárias para explicar nossa presença neste cosmos. As próprias leis da física e da química oferecem um arcabouço coerente para tal compreensão. A física quântica, em particular, ocupa um papel central nessa construção de entendimento. Sem ela, a química contemporânea, com todo o seu poder explicativo e tecnológico, simplesmente não existiria. A forma como os elétrons se organizam em átomos e moléculas segue estritamente as equações quânticas, o que demonstra como fenômenos em escala microscópica sustentam a realidade que experimentamos em escala macroscópica. Considerando que uma expressiva parcela da economia mundial depende direta ou indiretamente das aplicações da física quântica, torna-se impossível desconsiderar sua relevância prática e filosófica. Embora não possamos afirmar que tudo seja constituído por números, há um consenso notável de que quase tudo pode ser descrito numericamente. A matemática oferece uma linguagem de extraordinário poder para descrever padrões e regularidades, permitindo que compreendamos desde as variações mínimas que afetam o presente até as grandes transformações futuras. A questão do infinito, por exemplo, permanece uma fronteira nebulosa, um conceito que instiga debates profundos sobre a própria natureza da realidade e da abstração científica. Nossa percepção imediata da realidade é mediada por fótons, partículas de luz que interagem com nossos órgãos sensoriais. É interessante notar que os fótons possuem dimensões muito superiores às do espaço vazio entre os átomos, o que torna o vácuo essencialmente invisível para nós. Dado que 99% do volume atômico é constituído por vácuo, pode-se extrapolar que uma fração equivalente do universo também o seja. Essa constatação pode, para alguns, evocar reflexões metafísicas sobre a existência de Deus ou sobre a ausência de sentido último no cosmos. Historicamente, a matemática surgiu como uma ferramenta pragmática, essencial para o planejamento da vida cotidiana. A necessidade de quantificar recursos, medir o tempo, organizar o espaço e planejar deslocamentos motivou os primeiros avanços matemáticos. Com o progresso social, a complexidade das sociedades impulsionou o desenvolvimento de uma matemática mais sofisticada, cuja utilidade transcendeu os limites das necessidades básicas. A física, por sua vez, evoluiu de um conhecimento empírico rudimentar para uma ciência estruturada com metodologia rigorosa. Desde os primeiros esforços para compreender a natureza até a formulação do método científico na Idade Moderna, a física consolidou-se como uma disciplina essencial para desvendar os princípios subjacentes do universo. Nomes como Galileu Galilei, Francis Bacon e René Descartes foram fundamentais nesse processo, sistematizando procedimentos que permitiriam investigações mais precisas e confiáveis. No campo da filosofia grega antiga, a escola pitagórica exerceu uma influência profunda ao unir matemática, filosofia e estudo da natureza em um corpus de conhecimento integrado. A visão de que os números possuem significados metafísicos e simbólicos reflete uma tentativa precoce de compreender a ordem subjacente do universo. Embora certas associações pitagóricas entre números e qualidades, como o masculino e o feminino, hoje nos pareçam anacrônicas, elas revelam um esforço genuíno para encontrar padrões e significados na estrutura da realidade. A questão de saber se a matemática foi criada ou descoberta permanece uma das mais intrigantes da filosofia da ciência. Muitos pesquisadores defendem que ela é uma construção humana,
um sistema de símbolos e regras desenvolvidos para descrever e compreender a natureza. Outros, contudo, sustentam que as verdades matemáticas existem independentemente da mente humana, como entidades imutáveis a serem descobertas. Essa divergência reflete perspectivas filosóficas distintas sobre a relação entre pensamento, linguagem e realidade. Independentemente da posição adotada, é inegável que a matemática desempenha um papel central em nossa compreensão do mundo. Ela permeia aspectos tão diversos quanto a genética, a música e a informática, demonstrando uma capacidade notável de descrever fenômenos de diferentes naturezas. A própria estrutura do DNA pode ser compreendida como um código matemático, e as relações harmônicas na música obedecem a princípios matemáticos precisos. No âmbito prático, o domínio da matemática é crucial para a vida cotidiana. A falta de compreensão matemática básica pode levar a decisões financeiras desastrosas, como o endividamento excessivo decorrente do desconhecimento sobre juros compostos. O entendimento dos princípios matemáticos permite uma gestão mais consciente e eficaz das finanças pessoais, evitando armadilhas comuns que comprometem a estabilidade econômica. Além disso, a matemática é indispensável para a manutenção da saúde. Desde o controle calórico na alimentação até o segmento de regimes de medicação, a capacidade de aplicar conceitos matemáticos simples é fundamental para o bem-estar. Mesmo em áreas menos óbvias, como a programação de computadores e a criação musical, a matemática oferece ferramentas essenciais para a inovação e a expressão criativa. A filosofia, por sua vez, ocupa um lugar fundamental como disciplina que sustenta todas as outras. Toda investigação científica e todo raciocínio lógico repousam sobre pressupostos filosóficos, conscientes ou não. A suposição de que as leis da natureza são constantes no tempo, por exemplo, é um postulado que não pode ser empiricamente verificado, mas que é necessário para a construção do conhecimento científico. Da mesma forma, métodos de prova matemática, como a demonstração por absurdo, dependem de premissas lógicas que pertencem ao domínio da filosofia. A interpretação da realidade molda profundamente a experiência humana. Crenças filosóficas sobre a natureza da existência influenciam decisões práticas e atitudes diante da vida. Aceitar que somos produtos de processos naturais, sem propósito intrínseco, pode conduzir tanto a uma aceitação serena da realidade, quanto a um niilismo paralisante. Por outro lado, crenças em um propósito transcendente podem oferecer conforto, mas também alimentar temores existenciais. A física, ao observar o universo, deve limitar-se a afirmações que possam ser testadas e falseadas. Conceitos como propósito ou sentido último escapam ao escopo da metodologia científica, pertencendo ao domínio da filosofia e da crença pessoal. Contudo, a consciência das limitações epistemológicas da ciência é em si uma atitude filosófica que enriquece a prática científica ao evitar extrapolações injustificadas. A construção de um espaço de reflexão crítica depende da presença ativa de cada um que aqui se aproxima. Ao participar de forma mais direta, você contribui para o fortalecimento deste ambiente e permite que possamos seguir aprofundando discussões de relevância. A interação através da inscrição e da manifestação nos comentários é um gesto simples, mas de grande impacto, que amplia o alcance e a continuidade deste trabalho. A visão de que a filosofia é a disciplina mais fundamental sustenta-se na constatação de que toda forma de conhecimento pressupõe um quadro conceitual e axiológico subjacente. A escolha das perguntas que consideramos relevantes, os métodos que julgamos válidos e os critérios de verdade que adotamos são todos moldados por nossas concepções filosóficas. Reconhecer essa dimensão filosófica do conhecimento é essencial para uma prática científica e intelectual mais consciente e crítica. Em última análise, o diálogo entre física, matemática e filosofia
revela a profundidade e a complexidade da busca humana por compreensão. Cada uma dessas disciplinas oferece perspectivas e ferramentas únicas, mas é na interseção entre elas que encontramos as maiores possibilidades de insight. A realidade, em sua vastidão e mistério, continua a desafiar nossa compreensão, exigindo um esforço contínuo de reflexão, investigação e humildade intelectual. A matemática, com sua capacidade de descrever estruturas e relações, continuará a ser uma aliada indispensável nesse empreendimento. A física, com seu compromisso com a observação rigorosa e a modelagem teórica, seguirá desvendando os segredos do universo. E a filosofia, com sua capacidade de questionar fundamentos e explorar possibilidades conceituais, manterá acesa a chama da reflexão crítica que sustenta todo o edifício do conhecimento humano. Assim, a integração dessas dimensões do saber não apenas enriquece nossa compreensão do mundo, mas também nos convida a uma postura de abertura e questionamento permanente. Em um universo onde a certeza absoluta é inalcançável, é precisamente a disposição para o diálogo e a investigação contínua que nos permite avançar, mesmo diante do desconhecido. A compreensão sobre o infinito constitui um dos tópicos mais complexos e fascinantes da filosofia e da ciência. Em primeiro lugar, é necessário distinguir entre os diferentes tipos de infinito que surgem em contextos matemáticos e físicos. A matemática, ao criar sistemas formais e axiomas, constrói um universo conceitual, no qual o infinito pode ser manipulado como uma ferramenta útil. Por exemplo, ao definir o conjunto dos números reais ou ao trabalhar com sequências infinitas, os matemáticos introduzem noções precisas de infinito que permitem avançar em diversas áreas do conhecimento. Contudo, a existência real do infinito no universo físico é uma questão muito mais controversa. Não há um consenso sobre se o universo é de fato infinito em extensão espacial ou temporal. A física contemporânea admite modelos cosmológicos tanto finitos quanto infinitos, e as evidências observacionais ainda não permitem uma conclusão definitiva. Portanto, mesmo que o infinito seja uma ideia instrumentalmente valiosa, sua correspondência com a realidade objetiva permanece indeterminada. Na prática, o uso do conceito de infinito permite resolver uma série de problemas técnicos e teóricos. Quando se define, por exemplo, uma integral que tende ao infinito, não se está necessariamente afirmando que tal infinito exista fisicamente, mas sim que a abordagem matemática exige tal conceito para garantir consistência interna e resultados robustos. Nesse sentido, a matemática cria um mundo de ideias no qual o infinito é perfeitamente manejável, embora tal conceito possa não ter um correlato direto no universo material. Dentro da física quântica, a questão do infinito também aparece, mas é tratada com cautela. Muitos modelos físicos evitam postulados que impliquem infinitos físicos reais, uma vez que estes frequentemente levam a resultados paradoxais ou inviáveis. Em geral, quando um modelo físico sugere a presença de um infinito, isso é interpretado como uma indicação de que o modelo precisa ser revisado, ou que está sendo aplicado fora de seu domínio de validade. A importância de compreender essas distinções é evidente quando se examina como certos conceitos são comunicados fora dos círculos acadêmicos. Expressões populares como cura quântica ou de energia infinita frequentemente distorcem os significados técnicos e os limites das teorias científicas. A física quântica lida rigorosamente com quantidades mensuráveis, e qualquer afirmação sobre efeitos deve especificar claramente sua magnitude e contexto. Por exemplo, deslocar um átomo por uma distância insignificante não terá impacto mensurável sobre estruturas macroscópicas, como células. Em relação à constituição última da matéria, os limites do conhecimento atual indicam que não conhecemos entidades menores do que as partículas fundamentais atualmente descritas pelo modelo padrão da física de partículas. Quarks e leptons
formam a base da matéria conhecida, enquanto partículas mediadoras, como fótons e gluons, viabilizam as interações entre essas partículas. A possibilidade de existirem estruturas mais fundamentais não é descartada, mas as limitações não são meramente tecnológicas. Há barreiras físicas inerentes, como a criação de novas partículas ao tentar dividir as já conhecidas, que tornam cada vez mais difícil acessar escalas inferiores. A análise da estrutura atômica reforça a noção de que a maior parte do volume dos átomos e, consequentemente, do universo é composta por vácuo. 99% do volume atômico é espaço vazio, ocupado apenas por campos e probabilidades de localização das partículas subatômicas. Essa característica peculiar da matéria leva a reflexões profundas sobre a natureza da realidade e a nossa percepção dela. Embora a matéria nos pareça densa e contínua, ela é, em sua essência, composta majoritariamente por espaços vazios intercalados por partículas submicroscópicas. Essa constatação pode suscitar tanto um fascínio pelo mistério da existência, quanto um afastamento de concepções tradicionais de realidade. A maneira como interpretamos essas descobertas depende fortemente de nossas convicções filosóficas. Por exemplo, ao considerar que as leis naturais são suficientes para explicar a origem da vida e a estrutura do universo, muitos adotam uma visão naturalista. No entanto, isso não exclui a possibilidade de que uma inteligência subjacente tenha estruturado essas leis, ainda que tal suposição escape ao domínio da investigação científica. A limitação da ciência em abordar questões metafísicas foi bem sintetizada pelo filósofo Immanuel Kant, ao argumentar que é infrutífero tentar provar ou refutar a existência de Deus por métodos científicos. Experimentos e observações operam no domínio da matéria, do espaço e do tempo, enquanto qualquer conceito de divindade transcenderia essas categorias. Assim, o diálogo entre ciência e religião deve respeitar as fronteiras epistêmicas de cada campo, reconhecendo que certas questões permanecem fora do alcance da metodologia científica. Mesmo dentro da ciência, é essencial manter uma clareza sobre o que é observável e quantificável. A física não afirma verdades metafísicas, mas descreve com precisão aquilo que pode ser observado e mensurado. No contexto educacional, é importante que essa distinção seja mantida, para evitar a confusão entre ciência e especulação filosófica ou religiosa. Ao mesmo tempo, reconhecer os limites da ciência não diminui seu valor. Pelo contrário, reforça a importância de uma abordagem epistemologicamente honesta e rigorosa. Em última análise, os pressupostos filosóficos que cada indivíduo adota moldam profundamente sua compreensão do mundo e suas escolhas de vida. Aceitar que a realidade observável segue leis naturais não impede que se acredite em um propósito superior, mas exige uma distinção clara entre aquilo que pode ser demonstrado empiricamente e aquilo que pertence ao domínio da fé ou da especulação filosófica. Nesse panorama, a filosofia desempenha um papel insubstituível como a disciplina que fundamenta e orienta todas as demais formas de conhecimento. Toda investigação científica parte de pressupostos filosóficos, ainda que muitas vezes implícitos. Compreender e questionar esses fundamentos é essencial para um exercício mais consciente e responsável da ciência e da razão. A construção de um espaço de reflexão crítica depende da presença ativa de cada um que aqui se aproxima. Ao refletir sobre essas questões e compartilhar suas ideias e dúvidas, você enriquece este ambiente de diálogo e contribui para que possamos explorar juntos os limites e as possibilidades do conhecimento humano. A relação entre física quântica e teoria do caos é frequentemente mal compreendida, tanto por leigos quanto, em menor medida, por especialistas. A física quântica é um domínio que descreve o comportamento da matéria e da energia em escalas microscópicas,
onde fenômenos como superposição e entrelaçamento quântico dominam. Já a teoria do caos é um ramo da matemática aplicada e da física clássica que estuda sistemas dinâmicos altamente sensíveis às condições iniciais, conhecidos como sistemas caóticos. Embora ambos os campos tratem de comportamentos que podem parecer imprevisíveis, suas naturezas são fundamentalmente distintas. A imprevisibilidade na teoria do caos deriva da extrema sensibilidade às condições iniciais em sistemas determinísticos, ou seja, sistemas que, em princípio, obedecem a leis precisas. Um pequeno desvio inicial pode crescer exponencialmente, tornando a previsão prática impossível em longos períodos. Por outro lado, a imprevisibilidade na física quântica está enraizada na própria estrutura probabilística da teoria, onde os resultados de certas medições são inerentemente incertos, mesmo que todas as condições iniciais sejam conhecidas. Essa distinção é crucial para evitar confusões comuns na comunicação científica. O termo caos carrega uma bagagem histórica e mitológica que não corresponde ao rigor técnico com que é empregado na física moderna. Na antiguidade, caos era concebido como um estado primordial de desordem do qual o cosmos ordenado emergiu. Na física contemporânea, refere-se a um comportamento dinâmico específico e bem caracterizado, diferente da aleatoriedade pura ou da indeterminação quântica. É possível estabelecer algumas conexões formais entre sistemas quânticos e sistemas caóticos, especialmente no campo emergente da caótica quântica, que investiga como assinaturas de comportamento caótico se manifestam em sistemas quânticos complexos. Contudo, essas conexões são sutis e não implicam que a física quântica em si seja regida pelo caos no mesmo sentido que sistemas clássicos como a atmosfera terrestre ou o fluxo turbulento de fluidos. O uso impreciso da linguagem é um obstáculo significativo para a compreensão pública da ciência. Termos como caos, energia, quântico e outros são frequentemente empregados de maneira vaga ou sensacionalista, obscurecendo seu significado técnico e fomentando interpretações errôneas. Essa problemática se agrava quando conceitos complexos são apresentados sem a devida contextualização, levando o público a adotar concepções distorcidas sobre a natureza da realidade. Em particular, a apropriação indevida de terminologia quântica em discursos pseudocientíficos é um fenômeno preocupante. Expressões como cura quântica ou energia quântica carecem de fundamento científico e exploram a autoridade percebida da física quântica para conferir legitimidade a práticas sem respaldo empírico. A física é uma ciência quantitativa. Quaisquer alegações sobre efeitos físicos devem especificar magnitudes mensuráveis. Um deslocamento atômico de um angstrom, por exemplo, é insignificante em relação às dimensões de uma célula e não produz efeitos macroscópicos relevantes. A clareza conceitual é, portanto, uma responsabilidade ética para cientistas e comunicadores. É essencial distinguir entre o uso legítimo e o uso metafórico ou sensacionalista de conceitos científicos. Essa distinção não apenas protege a integridade da ciência, mas também capacita o público a desenvolver uma compreensão mais precisa e crítica da realidade. A construção de um espaço de reflexão crítica depende da presença ativa de cada um que aqui se aproxima. Quando nos dedicamos a aprofundar nosso entendimento e a esclarecer conceitos complexos, contribuímos para um ambiente de aprendizado mais rigoroso e intelectualmente honesto. Sua participação consciente e engajada é um elemento valioso nesse processo contínuo de construção do conhecimento. O reconhecimento dos limites do conhecimento científico não deve ser visto como uma fraqueza, mas como um traço distintivo de uma postura epistemológica madura. A ciência opera dentro do domínio do observável e do testável.
Questões que transcendem esse domínio pertencem à esfera da filosofia ou da crença pessoal. Respeitar essa distinção é fundamental para manter a integridade tanto da ciência quanto do discurso filosófico e religioso. A busca pelo entendimento do universo é um empreendimento profundamente humano que requer a colaboração entre diferentes formas de saber. Física, matemática e filosofia oferecem perspectivas complementares que, quando integradas de maneira reflexiva, ampliam nosso horizonte de compreensão. O compromisso com a clareza, a honestidade intelectual e o respeito pelas fronteiras epistêmicas de cada disciplina é essencial para o avanço desse esforço coletivo. A compreensão da teoria do caos e suas relações com a física clássica é um excelente exemplo de como a precisão instrumental e o rigor conceitual impactam nossa capacidade de modelar e prever sistemas complexos. No contexto da física clássica, um princípio fundamental é que, conhecendo-se as condições presentes de um sistema, sua posição, velocidade e as forças atuantes, é possível prever seu comportamento futuro. Isso reflete uma visão determinista do mundo, onde o conhecimento total do presente garante o conhecimento total do futuro. Entretanto, a aplicação prática desse princípio encontra limitações intransponíveis. Nenhum instrumento de medição possui precisão absoluta. Por exemplo, uma régua comum apresenta divisões na ordem de milímetros, o que impõe um limite à precisão com que se pode determinar a posição de um objeto. Analogamente, outras variáveis físicas, como a velocidade, também são medidas com graus finitos de precisão. Essa imprecisão é amplificada em sistemas dinâmicos não lineares, onde pequenas diferenças nas condições iniciais se traduzem em grandes divergências nos estados futuros. É precisamente esse comportamento que caracteriza os sistemas caóticos. O termo caos, contudo, é um nome historicamente infeliz para a teoria, pois remete a conotações de desordem e aleatoriedade absoluta, quando na realidade os sistemas caóticos são deterministicamente regidos, mas extremamente sensíveis a pequenas perturbações. Essa distinção é crucial para evitar confusões conceituais. O comportamento caótico não implica a ausência de leis ou imprevisibilidade intrínseca, mas sim uma limitação prática na capacidade de previsão, decorrente das imperfeições inevitáveis em nossas medições e modelagens. O famoso exemplo do efeito borboleta, onde o bater de asas de uma borboleta poderia, teoricamente, desencadear um furacão a milhares de quilômetros de distância, ilustra poeticamente essa sensibilidade extrema às condições iniciais. No domínio da física quântica, a incerteza é de natureza fundamental, não meramente instrumental. O princípio da incerteza de Heisenberg estabelece limites intrínsecos à precisão com que certas pares de variáveis, como posição e momento, podem ser conhecidas simultaneamente. Essa indeterminação não decorre de limitações tecnológicas, mas da própria estrutura da realidade quântica. Assim, enquanto a teoria do caos explora as limitações práticas da previsibilidade em sistemas clássicos, a física quântica revela limitações ontológicas no conhecimento da realidade. Estabelecer um link direto entre física quântica e teoria do caos requer cuidado conceitual. Embora existam áreas de pesquisa que exploram como certos comportamentos caóticos podem emergir em sistemas quânticos complexos, essas conexões não devem ser confundidas com uma identidade conceitual entre os dois domínios. O uso rigoroso da linguagem é essencial para preservar a clareza e evitar mal-entendidos, especialmente quando se comunica ciência para públicos não especializados. A capacidade humana de criar modelos matemáticos que descrevem o mundo é, em si, um fenômeno profundamente intrigante. O fato de que equações matemáticas podem prever com precisão o comportamento de sistemas físicos sugere uma correspondência notável entre as estruturas abstratas da matemática e a realidade empírica. Essa correspondência tem sido uma fonte de fascínio filosófico e científico,
Desde as conjecturas de Pitágoras sobre o papel dos números na estrutura do cosmos, até as formulações contemporâneas da física teórica. É legítimo perguntar por que o universo é, em princípio, compreensível. O físico Albert Einstein expressou essa perplexidade ao afirmar que o mais incompreensível do universo é que ele seja compreensível. A capacidade de formular leis matemáticas que descrevem fenômenos físicos sugere uma ordem subjacente que, embora não totalmente compreendida, é acessível à investigação racional. Essa acessibilidade não implica que a realidade seja exaustivamente compreensível. Existem limites epistemológicos inerentes tanto à física clássica quanto à física quântica. Na física clássica, os sistemas caóticos estabelecem limites práticos à previsibilidade. Na física quântica, os princípios fundamentais impõem limites ontológicos ao conhecimento. Reconhecer e respeitar esses limites é uma marca de maturidade científica. O uso responsável da terminologia científica é parte integrante desse respeito. Quando conceitos como caos ou quântico são empregados de maneira imprecisa ou sensacionalista, corre-se o risco de obscurecer a verdadeira natureza dos fenômenos e de minar a confiança pública na ciência. A comunicação científica deve, portanto, aspirar à máxima clareza e rigor, promovendo uma compreensão mais profunda e precisa da realidade. A construção de um espaço de reflexão crítica depende da presença ativa de cada um que aqui se aproxima. Ao adotar uma postura de questionamento rigoroso e de apreciação pela complexidade do conhecimento científico, você contribui para o fortalecimento de um ambiente de aprendizado genuíno e esclarecedor. Sua participação consciente é um componente valioso desse esforço coletivo. Em última análise, o diálogo entre física clássica, teoria do caos e física quântica revela uma imagem do universo que é simultaneamente ordenada e limitada em sua previsibilidade. A matemática oferece uma linguagem poderosa para descrever essa ordem, mas os limites práticos e ontológicos do conhecimento nos convidam à humildade epistemológica. A busca contínua por clareza e compreensão é, em si, um dos mais nobres empreendimentos da razão humana. Um exemplo prático que ilustra bem os efeitos do comportamento caótico é o da meteorologia. Sistemas meteorológicos são classicamente conhecidos por apresentarem uma sensibilidade extrema às condições iniciais. Mesmo pequenas variações em parâmetros como umidade do ar ou velocidade do vento podem resultar em alterações significativas nas previsões climáticas futuras. Isso ocorre porque o sistema atmosférico é altamente dinâmico e não linear, possuindo um grande número de variáveis interdependentes. Assim, um erro minúsculo na medição atual pode gerar discrepâncias substanciais na previsão de eventos subsequentes. Nesse contexto, a imprevisibilidade prática não significa que o sistema não seja regido por leis determinísticas. Pelo contrário, as leis físicas continuam válidas, mas a sensibilidade às condições iniciais torna a previsão de longo prazo intrinsecamente limitada. É importante ressaltar que o termo caos na física não implica desordem absoluta, mas sim uma forma de ordem complexa, onde pequenas mudanças no estado inicial levam a grandes variações no comportamento futuro. O exemplo clássico do chamado efeito borboleta, popularizado na cultura científica, ilustra esse princípio de maneira acessível. A metáfora sugere que o bater de asas de uma borboleta no Japão poderia, em teoria, desencadear uma cadeia de eventos que culminasse em um furacão no Texas. Embora essa imagem seja uma simplificação extrema, ela capta a essência da sensibilidade às condições iniciais em sistemas caóticos. Ao discutir o determinismo e o livre-arbítrio, surge naturalmente a referência ao demônio de Laplace, uma construção hipotética proposta por Pierre-Simon Laplace. O conceito descreve um intelecto capaz de conhecer todas as variáveis do universo em um dado instante,
permitindo-lhe prever com precisão absoluta todos os eventos futuros. Se tal intelecto fosse possível, o universo seria inteiramente determinístico, e o conceito de livre-arbítrio, em sentido estrito, seria questionável. Contudo, a física contemporânea oferece nuances importantes a essa visão. A teoria do caos mostra que, mesmo em sistemas determinísticos, a previsibilidade prática é severamente limitada. Além disso, a física quântica introduz um elemento de indeterminação fundamental, onde certos eventos não podem ser previstos nem mesmo em princípio, apenas descritos probabilisticamente. Essa indeterminação mina a noção de um determinismo absoluto no universo, tal como imaginado por Laplace. Portanto, embora o comportamento caótico dos sistemas e a indeterminação quântica não provem diretamente a inexistência do livre-arbítrio, eles enfraquecem as premissas determinísticas sobre as quais repousaria uma refutação do livre-arbítrio. A liberdade humana, se existente, não seria incompatível com um universo regido por leis físicas, mas emergiria como uma propriedade de sistemas complexos, como o cérebro, cuja dinâmica não pode ser reduzida a uma simples sequência causal determinista. Essa abordagem integrada, que reconhece tanto a ordem subjacente do universo quanto os limites epistemológicos do conhecimento, promove uma visão mais matizada da realidade. O reconhecimento das limitações inerentes à previsão e ao controle de sistemas complexos nos convida a adotar uma postura epistemológica de humildade e abertura. Em vez de buscar certezas absolutas, devemos valorizar a capacidade da ciência de fornecer descrições probabilísticas robustas e modelos que orientem nossa compreensão e ação no mundo. A comunicação desses conceitos ao público é um desafio constante. É essencial que os educadores e divulgadores científicos enfatizem a diferença entre imprevisibilidade prática e ausência de leis, bem como entre indeterminação quântica e aleatoriedade completa. Essa distinção ajuda a combater a proliferação de ideias pseudocientíficas que exploram indevidamente os conceitos de caos e quântica para promover narrativas infundadas. A construção de um espaço de reflexão crítica depende da presença ativa de cada um que aqui se aproxima. Ao explorar com rigor e discernimento as complexas inter-relações entre física, filosofia e ciência do caos, contribuímos para um ambiente intelectual onde a busca pelo entendimento é conduzida com seriedade e integridade. Sua participação nesse processo é uma expressão valiosa de compromisso com o avanço do conhecimento. Em última análise, a interação entre determinismo, caos e indeterminação quântica revela uma realidade profundamente rica e multifacetada. O universo que habitamos é simultaneamente ordenado e imprevisível, regido por leis fundamentais e permeado por limitações epistemológicas. Essa dualidade desafia nossas intuições mais básicas e nos convida a um engajamento contínuo com as fronteiras do saber humano. A introdução da mecânica quântica oferece uma perspectiva radicalmente diferente em relação ao determinismo clássico. Na física clássica, como delineado por Laplace, o conhecimento completo das condições presentes permitiria prever, com absoluta certeza, todos os eventos futuros. Essa visão, conhecida como determinismo laplaciano, pressupunha um universo mecanicista, regido por leis fixas e totalmente previsíveis. No entanto, a mecânica quântica introduz um elemento fundamental de indeterminação que desafia essa concepção. O fenômeno da mudança de estado quântico mediante a medição é central para essa nova visão. Quando se realiza uma medição em um sistema quântico, a função de onda, que descreve as probabilidades associadas aos possíveis estados do sistema, colapsa para um estado específico. Crucialmente, o resultado desse colapso não é determinado pelas condições iniciais de forma estrita, mas ocorre de maneira probabilística. Assim, mesmo com o conhecimento completo do estado inicial, não se pode prever com certeza o resultado de uma medição específica.
Essa característica da mecânica quântica rompe o vínculo causal absoluto entre presente e futuro, estabelecendo limites ontológicos ao determinismo. O ato de medir não apenas revela uma propriedade pré-existente do sistema, mas influencia o próprio estado do sistema, tornando o futuro intrinsecamente indeterminado em certos aspectos. Esse fenômeno não pode ser atribuído a imperfeições instrumentais, como ocorre na teoria do caos em sistemas clássicos, mas é uma propriedade fundamental da realidade quântica. Essa compreensão tem implicações profundas para debates filosóficos sobre o livre-arbítrio. Enquanto o determinismo clássico fornecia uma base para argumentos contra a possibilidade do livre-arbítrio, a indeterminação quântica abre um espaço conceitual para reconsiderar essa questão. Embora a existência de eventos indeterminados não implique diretamente a existência do livre-arbítrio, no sentido forte, ela mina a premissa de que todo comportamento humano é rigidamente predeterminado por cadeias causais inquebrantáveis. É importante notar que a indeterminação quântica não se traduz automaticamente em liberdade consciente de escolha. A maior parte dos processos fisiológicos e cognitivos ainda ocorre em regimes onde efeitos quânticos são suprimidos por coerência macroscópica. No entanto, a quebra do determinismo estrito em nível fundamental altera o panorama conceitual em que as discussões sobre livre-arbítrio e responsabilidade moral são conduzidas. Além disso, a compreensão probabilística da realidade quântica possui aplicações práticas significativas. O planejamento em diversos domínios, como engenharia, medicina e logística, frequentemente se baseia em modelos probabilísticos. O conhecimento das distribuições de probabilidade permite tomar decisões racionais, mesmo diante de incertezas inerentes. Por exemplo, na gestão do tráfego urbano, como mencionado no podcast, conhecer a probabilidade de fluxo de veículos em determinada via é mais relevante do que prever o trajeto exato de cada veículo individual. Essa abordagem pragmática à incerteza reflete uma maturidade epistemológica que transcende o desejo por certezas absolutas. Em vez de buscar previsões determinísticas impossíveis, valorizamos a capacidade de formular expectativas probabilísticas robustas que orientem nossas ações de maneira eficaz. Esse paradigma probabilístico é uma conquista notável da ciência moderna, que alia precisão conceitual à utilidade prática. O reconhecimento de que certos aspectos da realidade escapam a uma descrição determinística não deve ser visto como uma limitação da ciência, mas como uma expressão de seu poder explanatório. A ciência contemporânea não apenas descreve o que pode ser conhecido com certeza, mas também mapeia os contornos da incerteza, oferecendo uma visão mais completa e honesta do mundo. A construção de um espaço de reflexão crítica depende da presença ativa de cada um que aqui se aproxima. Ao cultivar uma apreciação pelas nuances da ciência moderna e um entendimento rigoroso dos conceitos de determinismo e indeterminação, você contribui para um ambiente intelectual mais sofisticado e esclarecido. A sua participação consciente enriquece esse diálogo contínuo sobre os limites e as possibilidades do conhecimento humano. Em última análise, a transição do paradigma determinista clássico para uma visão probabilística e indeterminada da realidade representa uma das mais profundas revoluções intelectuais da história da ciência. Essa transição nos convida a repensar não apenas a natureza do universo físico, mas também nossas concepções filosóficas mais fundamentais sobre causalidade, liberdade e conhecimento. A jornada de exploração dessas questões permanece aberta, desafiando-nos a aprofundar continuamente nossa compreensão da realidade e de nosso lugar nela. Na física quântica, a ideia de que a observação modifica o sistema observado é um dos aspectos mais intrigantes e fundamentais. Quando se mede um sistema quântico, a função de onda associada a ele colapsa para um estado específico.
Isso significa que o ato de medir não apenas revela uma propriedade pré-existente do sistema, mas efetivamente altera seu estado. Em outras palavras, a observação não é passiva. Ela é uma interação que influencia diretamente o comportamento do sistema. Os estados quânticos podem ser classificados como estacionários ou não estacionários. Estados estacionários são aqueles em que a probabilidade de encontrar uma partícula em determinada região do espaço não muda com o tempo. Por exemplo, um elétron pode ter 90% de probabilidade de estar dentro de um copo e 10% de estar fora, e essa distribuição permanecerá constante ao longo do tempo. Quando se mede a energia de um estado estacionário, o resultado é um valor fixo e não altera o estado do sistema. Em contraste, estados não estacionários resultam da combinação de múltiplos estados estacionários. Esses estados apresentam uma evolução temporal da distribuição de probabilidade. Por exemplo, um elétron inicialmente com 90% de probabilidade de estar dentro de um copo pode, após algum tempo, ter essa probabilidade reduzida para 10%, com a probabilidade de estar fora aumentando proporcionalmente. Essa dinâmica reflete a natureza essencialmente mutável dos estados não estacionários. Quando se mede a energia de um estado não estacionário, o sistema é forçado a colapsar para um dos estados estacionários que compõem a superposição original. O resultado dessa medição não é determinado com antecedência. Apenas as probabilidades associadas a cada resultado possível são conhecidas. Assim, mesmo com conhecimento completo do estado inicial, não é possível prever com certeza qual será o estado final após a medição. Esse fenômeno rompe o determinismo clássico, pois o presente não determina mais o futuro de maneira estrita. No mundo macroscópico, a situação é mais complexa. Embora a física quântica seja fundamental, os efeitos quânticos tendem a ser suprimidos em sistemas de grande escala devido à coerência e à interação com o ambiente. Ainda assim, o debate sobre se o mundo macroscópico é fundamentalmente indeterminado ou se a aparente indeterminação resulta de limitações tecnológicas ou desconhecimento de variáveis ocultas permanece aberto. A maioria dos físicos, com base em evidências experimentais, sustenta que a indeterminação é real e não atribuível a falhas de medição ou variáveis ocultas. A observação em física quântica deve ser entendida como um processo de interação. Não se trata apenas de ver, no sentido cotidiano da palavra, mas de interagir fisicamente com o sistema. Por exemplo, para observar uma partícula, é necessário fazer com que ela interaja com um fóton ou com outro tipo de detector. Essa interação altera o estado da partícula, evidenciando que o ato de observar é um evento ativo, que modifica a realidade observada. Essa concepção transforma profundamente nossa compreensão da realidade. A ideia de um universo independente do observador, onde os fenômenos ocorrem de maneira objetiva e determinada, é substituída por uma visão em que a interação do observador desempenha um papel constitutivo na manifestação dos estados físicos. Isso não significa que a realidade seja criada pelo observador, mas que a maneira como ela se manifesta depende das interações que ocorrem durante o processo de observação. A multiplicidade de interpretações da mecânica quântica reflete a profundidade e a complexidade desses fenômenos. Existem abordagens que tentam preservar uma forma de realismo objetivo, enquanto outras aceitam a indeterminação como um aspecto fundamental e irreversível da natureza. Nenhuma interpretação alcançou consenso unânime, o que evidencia a riqueza filosófica e científica do campo. A construção de um espaço de reflexão crítica depende da presença ativa de cada um que aqui se aproxima. Ao explorar com rigor os conceitos de estados quânticos, colapso da função de onda e papel do observador, contribuímos para um entendimento mais profundo e sofisticado da física moderna. Sua participação nesse diálogo contínuo é um elemento essencial para o avanço da compreensão coletiva. Em suma,
A mecânica quântica desafia as concepções clássicas de determinismo e objetividade, introduzindo um quadro em que o conhecimento probabilístico e a interação desempenham papéis centrais. Essa revolução conceitual não apenas redefine a física, mas também oferece novos horizontes para a reflexão filosófica sobre a natureza da realidade e os limites do conhecimento humano. A jornada para entender plenamente essas implicações permanece aberta e profundamente estimulante. O entendimento da observação em mecânica quântica requer um cuidado especial com a linguagem, pois o termo observação é frequentemente interpretado de maneira equivocada. Na concepção quântica, observar não significa simplesmente ver ou olhar um objeto, mas implica uma interação física mensurável entre o sistema quântico e um aparelho de medição ou o ambiente. Essa interação altera o estado do sistema, resultando no que é conhecido como colapso da função de onda. É importante destacar que tal interação ocorre independentemente da presença de um observador consciente. Mesmo que não haja um ser humano olhando diretamente, processos naturais garantem que partículas interajam entre si ou com campos, promovendo o colapso da função de onda. Por exemplo, um fóton que colide com um átomo no espaço interestelar promove uma interação análoga a uma medição, mesmo que ninguém esteja vendo o fenômeno. A confusão popular sobre o papel do observador é exacerbada por interpretações simplistas que afirmam que o olhar para algo altera a realidade. Embora seja verdade que a interação com o sistema modifica seu estado, o impacto dessa modificação depende da escala e do contexto. Um fóton refletido de um objeto, por exemplo, desloca átomos em uma magnitude tão ínfima que não altera a estrutura macroscópica observada. Para um átomo, um deslocamento de um angstrom é significativo, mas para uma célula ou para uma parede é desprezível. A física, como ciência quantitativa, exige que se especifique a magnitude de qualquer efeito alegado. A afirmação genérica de que a observação altera um sistema deve ser acompanhada da quantificação desse efeito. Por exemplo, deslocar um átomo em um angstrom não compromete a integridade de uma célula nem causa sua destruição. Essa perspectiva ajuda a desmistificar alegações pseudocientíficas que atribuem poderes extraordinários à chamada observação quântica, em contextos como terapias alternativas. Quando se examina a questão do infinito, a abordagem científica é igualmente pragmática. A existência física de um universo infinito ou finito permanece uma questão aberta, sem consenso definitivo. Contudo, na matemática, o conceito de infinito é uma ferramenta instrumental valiosa. Ao construir modelos matemáticos, definimos conjuntos e hipóteses que incluem o infinito como um conceito útil para simplificar e formalizar cálculos e teorias. Por exemplo, ao definir o conjunto dos números reais, admitimos a existência de infinitos pontos entre quaisquer dois números. Essa idealização é essencial para o desenvolvimento de conceitos como continuidade e derivação em cálculo diferencial. Da mesma forma, em análise complexa e outras áreas da matemática, o infinito é um componente estrutural das teorias, mesmo que não corresponda necessariamente a uma realidade física observável. Esse uso instrumental do infinito demonstra a flexibilidade e a potência da matemática como linguagem para descrever tanto o que é observável quanto o que é conceitualmente útil. A matemática não exige que todas as suas construções tenham um correspondente físico direto. Seu valor reside na capacidade de gerar modelos consistentes e aplicáveis. A construção de um espaço de reflexão crítica depende da presença ativa de cada um que aqui se aproxima. Ao cultivar um entendimento rigoroso sobre conceitos como observação quântica e infinito matemático, fortalecemos a capacidade coletiva de discernir entre ciência genuína e interpretações equivocadas ou sensacionalistas.
Sua participação nesse processo é fundamental para o avanço de um diálogo científico claro e esclarecedor. Finalmente, reconhecer que a linguagem da física e da matemática opera em diferentes registros, um empírico e outro conceitual, é essencial para uma compreensão matizada da realidade. A física busca descrever o comportamento do mundo natural com base em observações e medições, enquanto a matemática oferece um campo de exploração mais amplo, onde conceitos como o infinito podem ser manipulados com liberdade formal. Essa distinção nos permite apreciar tanto a beleza teórica quanto a robustez prática dessas disciplinas. O conceito de infinito na matemática ocupa um papel instrumental essencial, mesmo que sua existência no mundo físico permaneça uma questão aberta e amplamente debatida. Na prática, ao trabalhar com matemática, é necessário estabelecer certos axiomas e definições, criando um universo conceitual que possibilita o desenvolvimento de cálculos e teorias. Por exemplo, ao definir o conjunto dos números naturais, pressupomos que, dado qualquer número natural, existe sempre um sucessor. Essa característica gera naturalmente a noção de infinito, pois não há um maior número natural. Sempre podemos adicionar mais um. O infinito, portanto, é uma construção necessária para a estruturação lógica da matemática. Sem essa noção, seria impossível formular conceitos fundamentais como continuidade, limites, derivadas e integrais. Ainda que, no mundo físico, o número de átomos ou de quaisquer entidades seja finito, a idealização do infinito permite manipular e compreender fenômenos de maneira mais poderosa e generalizada. Um exemplo elucidativo é o segmento de uma linha. Embora o segmento seja finito, ele contém, em termos matemáticos, infinitos pontos. Cada ponto é uma idealização sem dimensão física, mas necessária para a construção da geometria e da análise matemática. Assim, enquanto o número de livros na Terra é claramente finito, a soma de números que representa contagens de livros pertence a um conjunto matematicamente infinito. Essa distinção entre conceito matemático e realidade física é fundamental para evitar confusões. O ponto geométrico, por exemplo, é uma abstração com dimensão zero. Não se pode localizar fisicamente um ponto com essas características no espaço físico. Da mesma forma, não há infinitos átomos em um objeto concreto, como um copo ou uma lapiseira. O número de átomos é grande, mas finito. No entanto, o uso do infinito como ferramenta conceitual é imprescindível para o desenvolvimento matemático. A própria possibilidade de sistematizar conjuntos, operações e relações numéricas depende dessa noção. Sem o infinito, a matemática moderna não teria alcançado o grau de sofisticação que conhecemos. Além disso, a discussão sobre a origem da matemática revela um debate filosófico profundo. A questão de saber se a matemática foi criada ou descoberta divide opiniões. A maioria dos físicos e matemáticos tende a considerar que a matemática é uma criação humana, um sistema de ideias concebido para descrever a natureza. No entanto, há aqueles que sustentam que as ideias matemáticas possuem uma existência independente, como um mundo de ideias que o ser humano descobre progressivamente. Essa posição minoritária, que vê a matemática como descoberta, argumenta que certas verdades matemáticas parecem transcender a construção humana. Por exemplo, a soma de 2 e 3 resultar em 5 é percebida como uma verdade universal, independente da linguagem ou da cultura. Tal visão sugere que a matemática revela uma estrutura subjacente da realidade, mesmo que a formulação das ideias e notações seja humana. O debate sobre a primazia entre as disciplinas do conhecimento também ilustra a interdependência entre física, matemática e filosofia. Embora cada campo possua seu domínio próprio, a filosofia se destaca por fornecer os fundamentos epistemológicos e ontológicos sobre os quais as demais ciências se erguem. Toda investigação científica implica pressupostos filosóficos.
como a suposição de que as leis da natureza são constantes no tempo e no espaço, ainda que tal suposição não possa ser empiricamente verificada de maneira absoluta. Na matemática, o uso de provas por absurdo exemplifica essa dependência da lógica filosófica. Ao demonstrar que a negação de uma proposição leva a um absurdo, estabelece-se sua veracidade. Esse procedimento está enraizado na lógica aristotélica, que aceita apenas as categorias de verdadeiro e falso. Outras lógicas, como as multivalentes, oferecem alternativas, mas a lógica clássica continua sendo o fundamento predominante na prática matemática. A construção de um espaço de reflexão crítica depende da presença ativa de cada um que aqui se aproxima. Ao explorar com profundidade os fundamentos da matemática, da física e da filosofia, contribuímos para um entendimento mais robusto e consciente da estrutura do conhecimento. Sua participação nesse debate é um componente valioso para o enriquecimento coletivo dessa busca. Finalmente, ao contemplar a estrutura da matéria e a possibilidade de descrevê-la com equações, emerge um sentimento de admiração. A capacidade de modelar o universo com precisão matemática sugere uma ordem subjacente, que continua a fascinar cientistas e filósofos. Como observou Einstein, o fato de que o universo seja compreensível é, em si, um dos maiores mistérios da ciência. Essa capacidade de descrição não apenas impulsiona o avanço tecnológico, mas também alimenta uma reflexão contínua sobre a natureza da realidade e o lugar da mente humana em seu seio. A compreensão do conhecimento humano e de suas limitações é um exercício contínuo que transcende as fronteiras entre ciência, filosofia e experiência cotidiana. A física, com seu compromisso com a observação e a quantificação, oferece um exemplo paradigmático de como construir conhecimento rigoroso a partir da interação com a realidade. No entanto, mesmo dentro de seus domínios mais bem estabelecidos, como a mecânica quântica, surgem limites epistemológicos que desafiam nossa intuição e ampliam as fronteiras do entendimento. O reconhecimento de que a matemática é uma construção conceitual, embora capaz de descrever com notável precisão aspectos do mundo físico, reforça a importância de distinguir entre modelos e realidade. A aplicação do conceito de infinito na matemática é um exemplo claro dessa distinção. Como ferramenta conceitual, o infinito é indispensável. Como entidade física, permanece uma hipótese não demonstrada. A física quântica, ao introduzir a indeterminação fundamental e o papel constitutivo da interação na definição dos estados do sistema, nos convida a repensar concepções clássicas de objetividade e determinismo. O mundo não é um mecanismo previsível em cada detalhe. É um sistema dinâmico, onde o conhecimento é intrinsecamente probabilístico e onde a interação entre observador e sistema desempenha um papel inescapável. Essa visão tem implicações filosóficas profundas. Ela sugere que a busca pelo conhecimento absoluto é uma ilusão e que a sabedoria reside em reconhecer os limites do que podemos conhecer com certeza. Essa postura de humildade epistemológica não deve ser confundida com ceticismo absoluto. Pelo contrário, ela fundamenta um compromisso renovado com a investigação rigorosa e com a apreciação crítica da complexidade do mundo. No âmbito prático, essa compreensão se traduz em atitudes mais equilibradas e conscientes em relação à vida. Como destacado nos conselhos finais da entrevista, a valorização do estudo e da reflexão contínua é uma via para reduzir a ignorância e enriquecer a experiência humana. O incentivo a estudar não como um meio de status, mas como um fim em si mesmo, ressoa com a tradição filosófica que vê na busca pelo conhecimento um dos caminhos mais autênticos para o florescimento humano. Além disso, a consciência das limitações da mente humana, particularmente em relação à memória e à tendência de focar no negativo, reforça a importância de cultivar uma visão mais equilibrada e apreciativa da vida. Reconhecer os momentos de bem-estar e de ausência de sofrimento,
como o simples fato de poder respirar sem dificuldade é um exercício de atenção que contribui para uma maior satisfação e serenidade. A reflexão sobre a natureza da sociedade contemporânea também emerge como um tema relevante. A crítica à ênfase excessiva no acúmulo material e no status social aponta para uma necessidade de reavaliar os valores que orientam nossas vidas. A felicidade, como destacado, não reside necessariamente na posse, mas em momentos simples de convivência e apreciação. Essa visão ecoa tradições filosóficas antigas e modernas que enfatizam a importância da moderação, da amizade e da reflexão para uma vida bem vivida. No plano epistemológico, a distinção entre as afirmações da física e as opiniões pessoais é fundamental. A física, como ciência, limita-se a afirmar aquilo que pode ser observado e testado. Ao mesmo tempo, reconhecer essa limitação abre espaço para uma exploração filosófica e existencial mais ampla, onde questões de significado, propósito e valor podem ser abordadas de maneira legítima, ainda que fora do escopo estrito da ciência. O encerramento do diálogo, com a ênfase na confiança em si mesmo e na valorização da própria inteligência, oferece um contraponto inspirador às complexidades abordadas ao longo da conversa. Reconhecer que cada indivíduo possui uma capacidade de entendimento maior do que geralmente suspeita é um convite a um engajamento mais profundo com o mundo e com o próprio potencial. O estímulo a estudar por prazer e por desejo de compreensão reforça uma visão humanista do conhecimento, onde o saber é um bem em si mesmo e uma fonte de enriquecimento pessoal. A construção de um espaço de reflexão crítica depende da presença ativa de cada um que aqui se aproxima. Ao adotar uma postura de questionamento constante e de valorização do conhecimento como fim em si mesmo, você fortalece um ambiente de diálogo genuíno e construtivo. Sua participação consciente é um elemento essencial para o avanço de uma cultura de reflexão e de busca contínua por entendimento. Em conclusão, o diálogo entre física, matemática e filosofia revela uma imagem da realidade que é, ao mesmo tempo, ordenada e aberta ao mistério. A capacidade humana de modelar o mundo com precisão matemática, aliada ao reconhecimento dos limites desse conhecimento, reflete a complexidade e a profundidade da experiência humana. Ao integrar essas perspectivas, cultivamos uma visão mais rica e equilibrada da realidade e de nosso lugar nela. Essa visão nos convida a um engajamento contínuo com o conhecimento e com a vida, pautado pela curiosidade, pela humildade e pelo respeito à complexidade do mundo. Em um universo onde a certeza absoluta é inalcançável, é precisamente essa disposição para o diálogo e para a investigação permanente que nos permite avançar, tanto em nosso entendimento da realidade, quanto em nosso desenvolvimento pessoal e coletivo.